quando acabou de votar no PL que eles chamam de dosimetria, mas que de fato é uma anistia, uma alteração na progressão de todos esses crimes que já foram citados aqui por Sâmia. Eu não sei como é que o senhor tem coragem de dizer isso quando votou a favor da PEC da bandidagem. PEC da bandidagem, e eu tenho que aqui reforçar mais uma vez aquilo que Sâmia já disse, que permitiria que um deputado homicida, que um deputado que cometesse um estupro, dependesse da autorização dos outros deputados para poder ter algum tipo de investigação, oferecimento de denúncia e condenação. Ele ficou com a cara séria agora porque sabe que não tem resposta para dar em relação ao voto que deu favorável à PEC da bandidagem, porque quando são os seus amigos bandidos, você quer protegê-los. Quando são os seus amigos que precisam de uma progressão de regime, você defendeu a partir da PEC da dosimetria para vários crimes. O senhor quer a repetição da política da bala do sistema judicial como chicote de pobre e a defesa e proteção dos seus amigos bandidos. E é assim que o senhor votou na Câmara dos Deputados no último mês. 3 minutos. Glauber, você não fala em nome dos pobres. Os pobres são os que mais sofrem nessas áreas dominadas pelo tráfico de droga. É o pobre que tem a filha, né, que de repente não quer namorar com um traficante, que tem a cabeça raspada, ou que por vezes é estuprada, ou que por vezes tem que sair daquela casa porque o traficante gostou e quer morar ali. E muitas das vezes pessoas como você, como o Marcelo Freixo, ou como essas ONGs, que se dizem representar os pobres, mas na verdade representam os interesses dos traficantes, é que se metem no meio para permanecer esse sistema perverso. Você falou uma coisa altamente absurda. Você disse que há 30 anos o sistema que está aí é um sistema punitivista, que é um sistema que Eduardo e Paulo Bilisque defendem. Calma aí, há 30 anos? Então o Lula começou a governar ontem? Ou será que o Lula, então, ali no primeiro e segundo mandato dele, estava advogando a favor daquilo que nós defendemos para a segurança pública? Isso é uma clara contradição, para ser eufemista, né? Que na verdade é uma mentira. Se tivesse justiça nesse país, você tinha que estar agora no inquérito das fake news e com as suas contas bloqueadas, igual a minha esposa está. Vocês falam tanto aí, a mãe do Adriano, sei lá o quê, matador da polícia. Ora, ela tem algum crime? Ela tem alguma condenação? Até onde vai a condenação? Será que os filhos, né, do Adriano, os netos dele, os tios, até onde vai os efeitos da pena? Para vocês é o vale tudo. Minha esposa está com a conta bloqueada, a esposa do Ramaz está com a conta bloqueada, pessoas inocentes, que nem estão em investigação, nem absolutamente nada. É por isso que vocês pecam na segurança pública, porque vocês partem de um princípio errado. Vocês não conseguem distinguir o bem do mal. É igual o Flávio Dino disse, para ele, pessoas, né, que ele considera fascista, né, que ele coloca no balaio da direita, os políticos da direita, são mais perigosos do que traficantes de droga. E aí você imagina o quê? Que ele vai perseguir aquelas velhinhas do 8 de janeiro, ao invés de perseguir bandido. Vocês, pessoal, vocês têm dificuldade de apoiar a polícia quando a polícia faz a maior operação da história do Brasil, né, do Rio de Janeiro, defendendo a sociedade de 120 bandidos, a esmagadorissima maioria mortos em confronto no meio da mata de madrugada. Não estavam passeando na mata de madrugada. Mas vocês não conseguem fazer isso. Só que a situação está chegando a um momento tão insustentável que até o cara do partido de vocês, né, o deputado do partido de vocês, o Quaquá, está adotando um discurso semelhante ao nosso. E eu falo para vocês, não tem problema nenhum concordar com vocês do PSOL. Por exemplo, eu vou concordar agora com a Sâmia. A Sâmia fez uma crítica fundada, talvez até por conhecimento de causa, já que o PT nasceu desse conluio entre presos políticos e presos comuns nos anos 60, na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro. Assim nasceu o Comando Vermelho, né? Rogério Lengruber, dentre outros. Esse pessoal tem que ser separados uns dos outros. É o que El Salvador fez. El Salvador prendeu alguém, esse cara é conectado com organização criminosa, é com CV, é com PCC, é com ADA, é com a família do Norte, então esse cara vai para um presídio. Esse cara é aquele crava criminoso eventual, furto, né, pequeno roubo, esse cara vai para outro presídio. E é isso que a gente quer fazer. Nada de tão notoriamente novo nisso, inovador, é fazer o certo que deu certo em outros lugares do mundo e aplicar no Brasil. Só isso. Sâmia mentiu. Sâmia mentiu. Acabou, tudo bem. Deu os 3 minutos. Acabou. A próxima vai você, Bilinski. Terceira rodada de perguntas. Quem pergunta agora é a Sâmia e o Glauber. Isso. Pessoal, 13 mil pessoas ao vivo. Dá o like aí. Vamos bater 15 mil logo. Sâmia, 2 minutos. E Glauber, 2 minutos.
Você sabe que a gente está passando por uma verdadeira epidemia de feminicídios no Brasil, né? Os últimos dados indicam que são 4 mulheres vítimas de feminicídio por dia. Inclusive, houve manifestações muito fortes em várias cidades do país cobrando, exigindo medidas urgentes para enfrentar esse problema. Me chamou a atenção que nenhum dos 2 deputados com os quais nós estamos debatendo se pronunciou a respeito dessa onda de feminicídios. Se apresentam como supostos especialistas em segurança pública, estão muito preocupados, em tese, mas não se sensibilizam com a realidade de uma mulher que é arrastada num carro em plena marginal, de outra que foi queimada viva junto com seus 4 filhos dentro de casa. E o Brasil tem uma das melhores leis do mundo, vejam só vocês, para enfrentar a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. Não existe lei semelhante a essa em nenhum outro lugar do mundo. E existe uma política importantíssima, que é a rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Essa rede ela é fundamental para salvar a vida das mulheres, que, repito, aparentemente não é algo com o qual esses 2 aí se preocupam. Um porque dá risada, gargalhada, quando fala da história da própria ex-namorada. Não, eu tô rindo da mentira que você contou. Bilinski, por favor. Como você é agressivo com mulheres, né? Porque você me interrompe o tempo todo. Impressionante. Bom, só comprova aquilo que eu estou dizendo. Mas eu queria saber, Bilinski, você que gosta de gritar, fala grosso com mulher, que tem esse passado aí sombrio, assustador, quero saber a opinião de vocês sobre a rede de proteção às mulheres vítimas de violência no nosso país. Obrigada. 5 minutos. Bilinski e Eduardo. Vou ser bem rápido aqui. A Sâmia mentiu. Mentiu assim como o Glauber. A Sâmia disse que a munição que foi encontrada no corpo não era da arma. Você mentiu, Sâmia. Eu vou te processar. Você vai ter que pagar a indenização. E aí eu vou doar essa indenização para as ONGs que cuidam de mulheres. Por quê? A única coisa que o mundo inteiro faz, que tem solução para crime de feminicídio, é encarceramento de criminoso, diferente do que vocês decidem, do que vocês estimulam. Vocês querem soltar bandido. Nós estamos defendendo a mesma política que funciona no mundo inteiro. Ladrão tem que ficar na cadeia, tem que cumprir a pena de ponta a ponta. É a única coisa que tem capacidade de desestimular o delito. Então deixo consignado aqui que o Glauber é covarde, não tem coragem de falar no podcast que eu matei a Priscila, e a Sâmia é burra e mentirosa ao dizer que a munição do caso não era a equivalente à arma. Vocês 2 são desonestos, vocês 2 são chorume do Brasil, da política brasileira. Eduardo. Eduardo, tá mutado. Eduardo. Das mulheres. Perdão, posso continuar? Pode. Tá mutado, fala de novo. Eu tenho 1 minuto ainda, né? Sim. Você tem 3 minutos e meio. Eu perguntaria aqui para as mulheres que estão nos assistindo, né, que porventura estejam sendo ameaçadas por ex-companheiros, ex-namorados, ex-maridos, ou qualquer homem que seja. Se essa pessoa invade a sua casa, você quer ter a rede de proteção ao feminicídio, que é a proposta da Sâmia, ou você quer ter a possibilidade de ter uma arma e efetivamente salvar a sua própria vida e talvez, eventualmente, até dos seus filhos que você tem em casa? Então o que a gente quer ver é a solução real dos problemas. A gente pode fazer a lei mais bonita que seja, mas essa lei ela não vai ter efetividade se a gente não pensar na vítima. Se a vítima é uma mulher, ela tem que ter um acesso facilitado aos meios de defesa. Eu estou morando aqui no Texas. Sabe por que dificilmente ocorre um roubo de casa aqui no Texas? Porque quase 100% das casas aqui, ou a esmagadora maioria delas, tem uma arma de fogo. O bandido ele é uma pessoa igual a qualquer outra. Ele raciocina antes de cometer o seu delito. Ele avalia os riscos, igual o empreendedor, quando vai abrir uma lojinha de qualquer coisa que seja na esquina, ele pensa, passa muita gente nessa esquina, se eu botar esse preço, eu vou atingir o público-alvo que passa por ali? Será que é melhor abrir no outro shopping? O bandido é a mesma coisa. É por isso que ele prefere o quê? Ele prefere idosos, ele prefere roubar mulheres, pessoas que são fisicamente, né, mais fáceis dele se apoderar. E a arma equaliza isso. Então, quando você
coloca adiante uma política onde você facilita aos seguidores da lei o acesso a armas, você manda uma mensagem forte para o mundo dos criminosos, que é o quê? Tome cuidado, a sua vítima pode estar armada. Isso faz com que eles mudem a conduta deles. Assim como o Estatuto de Desarmamento, aprovado em 2003, através, né, no meio do escândalo do Mensalão, né, foi pelo Lula que estava pagando os deputados, assim foi feito, mandou o recado para os bandidos ficarem mais confortáveis. O que vendiam para vocês naquela época? Olha, a gente vai reduzir o número de armas em circulação, isso vai piorar a vida do bandido, que não vai ter acesso a armas. Mentira! AK-47, M16, AR-15, .50, .30, tá tudo aí nos morros cariocas, no Nordeste do Brasil, até em Porto Alegre e São Paulo. Então vocês mentiram para o povo. Se fôssemos uma população madura, um Congresso maduro, o que a gente faz? Nós retornaríamos à política, tentamos algo novo, não deu certo, vamos retornar ao que era feito anteriormente. Mas não, vocês não assumem que estão errando e quem paga isso daí é a população com a vida. O que eu quero é apenas fazer o contrário disso. Eu quero resgatar os tempos onde os índices de homicídios do Brasil eram igual aos dos Estados Unidos, nos anos 80, que já foi um dia. Hoje os Estados Unidos ficam na faixa de 4 ou 5 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, e o Brasil está na casa do 20, depois do governo Bolsonaro. Porque antes esse número estava acima de 30. O governo Bolsonaro fez a maior queda da história deste país em número de homicídios. E depois eu vou continuar falando sobre isso, que é o tripé do crime violento que a gente tem no Brasil, que é embasado em tráfico de drogas, desarmamento e desencarceramento. Boa. Finalizou. Sobrou aí? tempo? Você tem 20 segundos aí, se quiser. Gary Becker, 1992, Nobel da Economia. Ele explica exatamente isso que o Eduardo trouxe, que é a economia do crime. O crime só para quando você desestimula a sua prática, ou seja, como já foi pesquisado no Brasil, pelo tempo que o indivíduo fica preso. Então, toda a teoria do PSOL de desencarceramento tem que ser feita ao contrário. Tudo que o pessoal disser que é bom para a segurança pública, o contrário é o que vale no mundo real. 3 minutos, pessoal. Eu fui chamada de burra, de mentirosa, eu só não responderam a pergunta que eu fiz, né? O outro sugeriu que tem que prender o cara depois que ele comete feminicídio. Que gênio, óbvio, óbvio. Isso é lei no Brasil. Ele tem que ser preso, tem que pagar pelo crime que ele fez. Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Ele falou até de roubo de casa. Eu estou falando da vida de mulheres. Qual é a opinião de vocês sobre a rede de proteção às vítimas de violência para que essa mulher não seja morta? Porque o feminicídio é uma morte evitável, ao contrário de muitas outras mortes. Porque raramente o feminicídio se expressa como o assassinato da mulher de uma hora para outra. Ele tem uma progressão de outras violências. É a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência física, uma série de ameaças, retira essa mulher de qualquer rede, de qualquer circulação, acaba com o psicológico dela. E a última etapa é o feminicídio. E a rede de proteção às vítimas de violência serve justamente para coibir que essa violência atinja o feminicídio, para que haja medidas protetivas, para que esses agressores não cheguem perto das mulheres, para que haja casa-abrigo, para que haja centro de referência, para que essas mulheres tenham renda para poder fugir dos seus agressores, para que tenham espaços em que elas possam levar os seus filhos, porque na maioria das vezes a violência é contra ela, mas também contra os seus filhos. Sabe o que é muito triste? Que os caras que se dizem os grandes entendedores de segurança pública se esquecem de ter uma vírgula de formulação sobre mais da metade da população brasileira, que são as mulheres. E arma nenhuma salva a vida de mulher. Ao contrário, nesse último período que houve o aumento de circulação de armas na sociedade brasileira, houve também o aumento de feminicídios por arma de fogo. Aumentou em 45%. Arma não salvou a Priscila. Arma não salvou mulher nenhuma nesse país. Muito pelo contrário. E esses caras têm como proposta, sabe o que a gente ouve falar? Castração química. Que tipo de buraco vocês arranjaram uma proposta como essa? Sabe por quê? Porque parece até que o estupro tem a ver com desejo, tem a ver com prazer. Talvez na cabeça deles seja isso. Mas tem a ver com poder.
tem a ver com violência. É sobre isso que é o estupro. Agora, para salvar a vida da mulher, nenhuma proposta. Ficaram aqui 6 minutos fazendo lobby para a indústria armamentista, falando de um monte de coisas que não são verdade, fazendo elogio para aquele que está preso lá na Polícia Federal em Brasília, que se Deus quiser vai apodrecer na cadeia por tudo de ruim que fez para o país. Só se esqueceram de apresentar uma propostinha sequer para salvar a vida da metade da população brasileira, que são as mulheres. Eduardo e Paulo pergunta de você.